agora segue também, em que a gente procurou trabalhar, fazer um workshop. A gente tem trabalhado com grupos aqui, feito workshops com o VPAS. Esse é um grupo de 12 juízes, um workshop de 20 horas, e a gente procurou ver como os juízes se comportaram na primeira etapa, iniciando o trabalho com o VPAS, ao final, nessas duas primeiras etapas apenas escutando as amostras, e depois ao final, depois que eles analisaram só com as gravações em áudio, a gente apresentou também os vídeos para ver como é que essas esferas se complementam, tá? Então, na primeira etapa, o que a gente percebeu é que quando eles estavam iniciando o treinamento, os ajustes mais facilmente identificáveis, ou seja, que geraram menos conflito entre os examinadores, foram mais fáceis, eles, vamos dizer, concordaram com os julgamentos de referência que a gente já tem para esse banco de dados, né? Que foram mandíbula aberta, ponta de língua avançada, expansão faríngea e laringe abaixada, né? Vejam que até são alguns dos ajustes ocorrem em associação, expansão faríngea e laringe abaixada. Quando nós caminhamos para a apresentação, eu pulei só a etapa de áudio para ir mais rápido, né, do final. Quando a gente apresentou os vídeos, a gente percebeu assim, uma melhora da identificação da questão dos ajustes mandibulares, uma melhora na identificação de ajustes de língua. Não que eles acertassem todas as mobilizações, se era alta, baixa, para frente, para trás no caso do corpo, e no caso da ponta avançada ou recuada. Mas eles identificaram melhor o articulador em relação à primeira etapa, que às vezes o ajuste era de língua, eles falavam que era de lábio ou de mandíbula, né? E aqui também conta muito a experiência, a formação dos juízes, né? Os juízes na área de letras, formados em letras, tendem a ir melhor nos ajustes articulatórios, e os profissionais da fonoaudiologia nos fonatórios, né? Então a gente percebe isso nos nossos grupos também. E a gente achou, mas não ocorreu, a gente achou que a questão visual ajudaria muito na identificação dos ajustes de tensão. Não houve muita mudança no nosso grupo em relação a com ou sem. Talvez porque o ajuste de tensão também promova algo que é perceptível auditivamente, né? Então, os grupos mais beneficiados pela apresentação audiovisual foram os ajustes mandibulares e de língua. Isso a gente pensa porque em etapas posteriores de análise ou até de formação dos juízes, a gente vai procurar intensificar o trabalho com alguns ajustes, levando em conta que a gente vai precisar da apresentação visual também. Ou, para quem só tem a gravação em áudio, tem em mente que às vezes a gente pode ouvir efeitos similares para aqueles dois ajustes, né? Então, importante esse aspecto. Daí a gente procurou fazer um tratamento dos julgamentos, não apenas com base em acerto e em erro, mas trazendo a matriz de confusão, que vai nos dizendo para onde a percepção se direcionou, mais do que dizer, por exemplo, né? Para lábios arredondados, eu tive 4 julgamentos de lábios arredondados, mas eu tive 2 de mandíbula aberta, 3 de corpo de língua recuado. Então a gente consegue entender por onde ocorrem as confusões da percepção, né? E aqui a gente percebe que, por exemplo, na primeira etapa, o ajuste de labiodentalização não foi identificado, de mandíbula fechada não foi identificado, lembrando que a gente tinha amostras, né, no banco de dados para esses ajustes, tá? E também alguns ajustes de corpo de língua, inclusive da questão da nasalidade, que ontem foi abordado no curso da professora Luísa Ficker e Aglaia Gama Rossi, que elas mostraram inclusive um caso de neurológico, né, relacionado a escape de ar nasal. Quando a gente vai para a segunda etapa, com a apresentação dos vídeos, a gente percebe que algumas esferas, como lábios, mandíbula, alguns pontos aí da mobilização de ponta e corpo de língua e um pouco da faringe, eles já melhoram. Então, assim, mostrando, claro, os juízes também estão numa segunda etapa de formação, mas a gente teve um refinamento aí da identificação de alguns ajustes. Aí, tendo os dados da percepção, né, no formato da matriz, a gente pôde relativizar, calcular as similaridades e, a partir do cálculo das similaridades, chegar nas distâncias auditivas entre os ajustes. Se a gente lembrar, né, que a gente está baseado na teoria fonética, que a gente está usando a mesma classificação do sistema segmentar, a gente procurou fazer algo à semelhança das distâncias auditivas entre um som, né, o quanto um T é distante de um T, quanto é distante de um Q. E algumas coisas interessantes, e que aí voltando para a teoria fonética ou voltando para os nossos dados, elas mostraram uma congruência, né? Então, por exemplo,
Para os ajustes supraglóticos, esses são os áudios da segunda etapa, quando eles estão terminando o treinamento. Lábios estirados e mandíbula fechada não mostraram distância nenhuma, ou seja, para os ouvintes eles eram muito similares, né? Também um outro que chamou a atenção, que foi interessante, também foi com questão a extensão de língua. Quando a língua está com um movimento muito reduzido, as pessoas poderem confundir com lábios ou com mandíbula, que é a questão da extensão dos movimentos, que é um ajuste, inclusive, mais difícil, né? E aqui algumas distâncias próximas também relacionadas ainda a corpo de língua, quando ele está alto e baixo, ou quando ele está para frente e para trás. E um dado que eu achei interessante com esse grupo, né, que já tinha feito o treinamento, é que eles conseguiram atribuir uma distância grande para a questão de nasalidade e expansão faríngea, que está aqui. Que numa primeira etapa, a gente vê muito que as pessoas confundem um pouco, né, o que é uma constrição faríngea de um ajuste de nasalidade. Então, aquele metal, né, 1, 2, 3, as pessoas tendem a confundir com ajustes da esfera da nasalidade. E a gente acabou, assim, nos nossos dados, vendo uma distância um pouquinho maior, né? E para os ajustes fonatórios foi interessante que os ajustes que tinham alteração vibratória, né, ou mudanças, por exemplo, a voz áspera e a voz crepitante, elas tinham uma distância um pouco menor do que quando eu tenho algo vibratório como uma crepitância e o escape de ar. O escape de ar se diferencia bastante, apesar de todos, né, gerarem um certo grau de aperiodicidade no sinal, né? Esses são dados ainda preliminares, a gente sabe que a gente precisa continuar. Agora, na próxima etapa, a gente vai partir para a análise dos vídeos, né? Que é uma coisa que, nessa etapa, a gente foi a percepção dos juízes sobre os vídeos. Agora, a nossa ideia é trabalhar detalhadamente os vídeos, tentando ver o que a gente consegue de mobilizações, né? É a continuidade desse trabalho. Então, eu procurei dar um panorama, assim, bem, vamos dizer assim, rápido, um tira-teima, de alguns pontos que a gente tem procurado valorizar aqui. Então, o trabalho com o roteiro, o cuidado na adaptação, a coleta, e aí partir agora para as explorações de correlatos acústicos e também lembrando da questão da percepção visual. E dentro do nosso grupo a gente tem procurado explorar essas duas possibilidades de abordagem de usos linguísticos, par e extralinguísticos da qualidade vocal, dentro da área de distúrbios. Então a gente tem um grupo aqui trabalhando que vai começar a trabalhar com pacientes com acromegalia, com HIV, tem um trabalho em finalização da Fabiana Bonfim, que é com voz de professores. E, por outro lado, a gente também tem a questão aí dos usos expressivos, né? Então, o nosso grupo tem procurado trabalhar com essas duas interfaces. E aí, eu e a professora Sandra temos procurado nos revezar e nos integrar, né? Então, acho que eu represento aqui a dupla, represento o grupo, né? Só vim como porta-voz, mas a gente tem um trabalho de integração, né? E eu queria aqui agradecer a minha orientadora, né, por ter me introduzido nessa área, tá bem? Então, acho que grande mérito de todo esse trabalho da sequência é da professora Sandra Madureira, né? Eu sou uma discípula aqui, né, orientanda de mestrado, orientanda de doutorado e orientanda de pós-doutorado. Então, já falei que minha vida inteira eu vou ser orientanda dela, apesar dela falar que eu sou colega, tá bom? Queria agradecer a oportunidade de poder representar o grupo, sabe? Perguntas? Não? Maurílio. Eu estou considerando, não consegui ver direito a tradução do protocolo, mas eu vi uma tendência de ir compondo todas aquelas combinações, né? Essa tendência que está sendo seguida, eu li que não peguei direito a transparência. Do VTAS? VTAS. Aqui? Aí, ó. Aí tem a combinação de todas as possibilidades. Como é que está isso? Tem lábios, mandíbula. Mas as outras linhas. Arredondamento, estiramento, labio-dentalização. Não faz combinação de coisas, não, né? As combinações? Eles já combinaram, não. É porque eu vi algumas traduções, eu achei estranho. Você perde a filosofia de ser
aquelas camadas superpostas. Ah, que tá. faz, né? Não, a gente manteve, não sei se você concorda com Não, essa. totalmente, eu discordaria pelos contrários. A gente, nesse trabalho, tem que falar também da nossa parceria com o professor Maurílio Nunes Vieira. O professor Maurílio foi doutorando, né, no mesmo serviço, então ele teve muito contato com o VPAS, né, Maurílio? Um engenheiro que conhece o VPAS assim profundamente. Um pedaço, né? Não, um bom pedaço, né? Mas a gente quis deixar da maneira original. Até a gente está sempre em contato com a Jane, mandando, né? E agora, como a gente tem uma emissária especial, né, a Lilian lá, tem sido mais fácil essa troca. A gente mandou todo o material para lá, para ela e o Leiber analisarem. Daí, quando a gente conseguir fechar isso, a gente pretende fazer uma publicação. Né? Preciso de óculos novos. Oi? Preciso de óculos novos. Olha, eu poderia te emprestar o meu, porque eu tenho um novinho de longe que eu não... Obrigado. Obrigada, Maria. Mais alguma pergunta? Sim, pode falar. Eu só fiquei curiosa se você pudesse explicar um pouquinho mais a metodologia de coleta de dados audiovisual. Na coleta audiovisual? Melhor. A gente queria deixar o móvel para poder circular pela sala. A gente tem uma coleta, foi bom você ter lembrado, Letícia, a gente não tinha tempo para explorar, mas por causa da análise de longo termo, que é muito sensível a qualquer variação de intensidade, a parte de áudio ela segue aquela a gravação calibrada, em que a gente tem um tom de referência que fica na mesma distância, microfone e boca do falante, tá? E aí a gente tem com o medidor de pressão sonora o nível de intensidade, a gente pode fazer a normalização desses dados. Então, para poder trabalhar com a análise de longo termo, muitas vezes a gente precisa ter esse controle da distância boca-falante, que esse às vezes é um dos limitantes para poder usar para algumas áreas, como a de vocês, por exemplo, né? E aí o que a gente fez, da parte do corpus acho que ficou mais claro, né? A questão falar sobre a cidade onde nasceu, algum aspecto interessante da infância, da adolescência. A gente tinha um problema muito grande quando o evento era engraçado, porque as pessoas caem na risada e a gente perde, né? Assim, que seria o mais habitual. A gente tem a pessoa feliz, contando, né? E o interessante até agora não apareceu nenhum trágico, a gente espera que continue não acontecendo, né? Aí a gente tem a leitura das frases em ordem aleatorizada que a gente apresenta e a gente faz a captura de vídeo, como você viu nos poucos vídeos que eu mostrei, nesse quadro. Então a gente procura pegar a questão labial, mandibular, aqui o pescoço por conta da elevação da laringe, mas não identificando o falante, até pelas questões éticas, tá? Então a gente faz a coleta audiovisual, ao mesmo tempo a gente usa aqui o estúdio de rádio da PUC, então a gente tem uma certa facilidade de estrutura, mas a gente teve que adaptar todo o material para essa coleta, especialmente por causa da calibração. Tá? Você lembra de mais algumas perguntas? Não, eu acho que só a questão da medida de longo termo, que é importante, né? A gente, na gravação, considerar a calibração, né? Porque senão você tira a medida de longo termo, mas ela não é confiável. Então a gente tem tido um grande cuidado metodológico para poder realmente fazer essas correlações, porque essas correlações elas podem então ajudar muito a questão da identificação dos ajustes, né, de qualidade vocal. Eu acho que isso dá uma grande contribuição para a área de identificação de voz. Mais alguma pergunta?